E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a história, gente. Mas não é a minha história, não é a história do Brasil, mas é a história do mundo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a geologia, vou falar sobre os relevos. Então, vamos nessa que, ó, tem muita coisa pra falar, é uma história muito, muito antiga, tá? Bueno, pessoal, olha só, para a gente começar a falar um pouco sobre geologia, né, a composição química, físico-química das rochas, a gente tem que voltar um pouquinho de tempo no passado, tá? Não é 10 anos, não é 1000 anos, a gente vai ter que voltar 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Bom, há 4,6 bilhões de anos atrás, gente, quem estava se formando era o nosso sistema solar, né? Lá de uma grande nuvem molecular, uma grande nebulosa, acabou formando a nossa estrela, né? O Sol, e a matéria excedente acabou formando, então, os 8 planetas do sistema solar, né? Lá com Mercúrio, com Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Vocês acharam que eu não ia saber? Eu sei, gente. Achou errado, otário! Tá? E também um monte de luas, satélites naturais, né? Lá com Júpiter, com Saturno. Em Marte também tem 2 luas, né? Phobos e Deimos. Tem um monte de lua. Tem um monte de asteroides também vagando aí pelo sistema solar. Tem planeta não, tem cometa, tem um monte de matéria, gente, que se formou nesse período mais ou menos, tá? 4,6, 4,5 bilhões de anos. A nossa Terra, ela surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. É muito tempo, gente. Eu não lembro que eu comi ontem, imagina 4,5 bilhões, não tinha nem vida na Terra, sabe? Então, a gente consegue saber que a formação ela aconteceu nesse período graças aos geólogos, né? Que a gente vai estudar as rochas, a gente vai entender o quão antigas as rochas são com base nos períodos, né, bioquímicos, biogeoquímicos que a Terra teve ao longo desses seus bilhões de anos. Por exemplo, a gente sabe que a cordilheira brasileira, né, a gente quer errado falar cordilheira brasileira, né, mas que é a Serra do Mar, que vai lá do Rio de Janeiro até o norte do Rio Grande do Sul. Sabemos que a composição dessas montanhas, desses morros, tem granito. Bom, e a gente sabe também que o granito, ele geralmente é formado lá com atividades vulcânicas, né, a 30 quilômetros de profundidade. Só que vocês são ignorantes, vocês sabem que não tem vulcão no Brasil, não há vulcão no Brasil. Só que não há vulcão no Brasil agora, lá no período pré-cambriano, gente, tá? Há muito tempo atrás, onde que tinham supercontinentes, o Brasil, ele não estava onde que estava. Na verdade, os continentes, eles estavam de uma maneira bem diferente do que eles estão hoje, tá? Eles estavam todos unidos, né? Numa espécie de supercontinente Pangeia, que vocês já ouviram falar que é um supercontinente. E o Brasil estaria mais ou menos lá no meio desse supercontinente, tá? Cabe salientar também, gente, que você tem que entender que a composição das rochas, né, se vai ter granito, se vai ter basalto, não tem nada a ver com a forma de relevo. O relevo ele pode surgir depois. Por exemplo, as montanhas da Serra do Mar, as montanhas da Serra do Mar, a cordilheira. Por que é errado eu falar que cordilheira, gente? Porque cordilheira tem tudo a ver, né, com a formação da cadeia montanhosa. Vocês já ouviram falar da Cordilheira dos Andes, né, que tem lá no oeste do Chile? Aquela cordilheira tem tudo a ver com a sua formação. Por quê? A grande placa tectônica de Nazca, ela acabou convergindo, né? Ela acabou convergindo com a placa tectônica sul-americana. E quando ela acabou batendo, né, se chocando com a placa tectônica sul-americana, acabou gerando aquelas montanhas gigantescas, tá? Aquela cordilheira gigantesca. Lá na Índia também, né, quando a Índia era só um continente, ela acabou se chocando, né, com o continente que estava lá antes, né, que era a Eurásia. Acabou gerando aquelas cordilheiras do Himalaia gigantescas, né? Aqueles morros dos Alpes gigantescos, gigante aquilo. Sei lá, tem 11 quilômetros de altura, é muito alto.
Então a gente não pode dizer que a nossa Serra do Mar, né, que vai lá do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, é uma cordilheira, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ela acabou se separando porque o continente sul-americano, lá no final do período Cretáceo, gente, lá no Mesozoico, para quem tá ligado, o Mesozoico é onde os dinossauros viviam, vamos dizer assim, tá? Tinha o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Lá no final do período Cretáceo, a América do Sul, ela acabou se afastando, gente, do que antes era o supercontinente Gondwana. A gente teve o Pangeia, que era um supercontinente gigantesco, e o Pangeia acabou se dividindo em dois, tá? Que é Gondwana e Eurásia. Então tava lá Gondwana, bem de boa, né? Mais ao hemisfério sul, e Gondwana se fragmentou a América do Sul, né? Que hoje é a América do Sul, América Central e América do Norte também, acabaram se afastando, né? Do que hoje seria o continente africano. E quando eles foram se afastando, gente, acabou gerando vários tipos de vulcão fissural, né? Porque a gente foi abrindo aqui assim, aí o manto ficou um pouco exposto, então tinha muita atividade vulcânica espiral. Era um vulcão diferente, não era aquele vulcão cônico, né? Que nem tem lá no Chile, que nem tem no Japão. Era um vulcão fissural, né? Eu acho que no Havaí tem, se tiver eu vou mostrar umas imagens aqui pra vocês. Mas, assim, é muito interessante, é muito importante a gente saber disso, porque quando vocês veem que a nossa composição das nossas rochas, né? Contam tudo sobre a história da humanidade também, que eu já vou falar um pouco para vocês. Tem tudo a ver, gente, lá no final do período Cretáceo, gente, há 230 milhões de anos. É muito tempo, gente, é muito, muito tempo. Então, quando a América do Sul começou a se afastar, então, né, do que hoje seria a África, acabou gerando e acabou formando o relevo do nosso litoral leste, tá, gente? Que a gente só tem o litoral, que é o litoral leste, né? Porque o oeste aí já não é nosso litoral, é de outros países. Mas enfim, então acabou formando esses relevos gigantescos, né? Com montanhas que vão até quase 2 km de altura. Só que a gente tem que saber, gente, que a formação, né? A composição química dessas rochas, que ela tem granito, ela tem basalto, ela tem diversos tipos de sais minerais, tá? De minérios. Só que não tem nada a ver com a formação lá no final do período Triássico, como eu tinha dito. A composição química dela começa há muito tempo, lá no pré-cambriano, tá? Porque hoje, o que é o Brasil, antes era um grande deserto que ficava no meio desse supercontinente, bem no meio desse supercontinente. Então, a composição química tinha muita atividade vulcânica naquela época. Gente, há muito tempo atrás, tá? No Triássico, ele é muito tempo atrás, mas ele é mais recente, tá? Quando eu falo de pré-cambriano, eu tô falando de bilhões de anos atrás. Então, é muito tempo. Então, a gente está num lugar onde a geologia é extremamente antiga. Se a gente for para, deixa eu pensar, lá na Espanha, agora que teve aquele vulcão em erupção gigantesco, quando o vulcão entra em erupção, ele acaba formando novos tipos de rochas. Então é uma rocha bem recente. A gente está falando da nossa composição geomorfológica de bilhões de anos. Então é uma coisa muito, muito interessante de estudar. E isso tem tudo a ver com a história do Brasil. Eu já vou chegar lá para falar para vocês, isso que importa. Bom, se a gente pegar e dar um salto temporal gigantesco, né? Só pra gente não ficar só falando do passado, porque o passado de nada nos interessa, né? O passado tem que ter influência no presente. E é óbvio que tem, por exemplo, se a gente for falar um pouco de maneira mais antiga, né? Antes de falar das pessoas, né? Dos humanos, dos seres humanos e a sua relação com a geologia. Se a gente for pegar e estudar as bacias hidrográficas do Brasil, a gente vai lá. Meu gato pulou aqui. Mas a gente vai lá para Foz do Iguaçu, por exemplo, com aquelas cataratas gigantescas, né? As cataratas do Iguaçu, com aquelas grandes correntezas, com aquelas grandes cachoeiras, né? Se a gente for estudar um pouco, a gente vai ver que tem tudo a ver com a separação do Brasil da África, tá? Lá no final do período Cretáceo. Porque quando isso aconteceu, tinha muita atividade vulcânica. Tinha o que se entende hoje um dos maiores vulcões. Isso aí, gente, lá no Paraná, tá? Né? Lá bem ao leste do Paraná, lá no Paraguai, lá nessas bacias forma hoje, né, o Rio Paraná, Bacia do Paraná, não sei o nome, acho que é Rio do Paraná. Mas enfim, então isso tem a ver muito tempo atrás então isso tem tudo a ver com a estrutura hidrográfica da região, porque como lá, vocês podem ver, vocês vão ver que a correnteza, as cataratas do Iguaçu são gigantescas e aquelas rochas são bem características, tá? E elas são ricas em granito também. Então, só pra gente ter noção que lá hoje em Foz do Iguaçu, por ter aquela grande volume de água, aquelas grandes correntezas, né, tem tudo a ver com a nossa formação de energia hoje, né, porque a nossa energia aqui no Brasil ela é hidrelétrica. Então, pra gente entender, eu acho que um povo, né, isso é muito importante, eu acho que um povo que sabe de onde é que veio, sabe pra onde é que vai também. Então a gente tem que entender, a gente tem que saber essas coisas. Por que o Brasil era desse jeito?
Então, pra vocês terem noção, né, que a nossa formação de energia hoje, que é a base hidrelétrica, né, em Foz do Iguaçu, por exemplo, que forma 60% da energia do Brasil, é hidrelétrica, né? E a gente também vende energia lá para o Uruguai, para o Paraguai, lá de Foz mesmo. Então é interessante a gente saber que a nossa energia produzida tem tudo a ver com a geologia da região, que data lá da época dos dinossauros, entende? Há muito tempo atrás. Então, se a gente for estudar os povos indígenas, né, que estiveram aqui na América, que podem ter surgido, migrado para cá entre cerca de 15... Não estou falando dos portugueses, tá? A gente está falando dos indígenas, os verdadeiros donos dessa terra maravilhosa, que provavelmente vieram para cá entre 15 a 55 mil anos atrás. Eles provavelmente vieram graças à geologia, né? Porque como a América Central, a América Sul e a América do Norte se afastaram, né, lá do que seria hoje Gondwana, a África, né, acabaram se afastando. E como nós sabemos, que vocês não são ignorantes, como vocês sabem que lá o Alasca, né, lá no norte, do hemisfério norte dos Estados Unidos, lá que tem um território chamado Alasca, ele é extremamente próximo da Rússia. E como a gente sabe também que há períodos glaciais de tempo em tempos, né, aquele estreito que tem uns 30 quilômetros de extensão, se eu estiver errado eu vou botar aqui, mas esse estreito ele acaba congelando no período glacial. Hoje não vai congelar, né, que a gente está tendo um aquecimento global fodido, né? Mas esse estreito acabava congelando. Então os povos mongóis, né, que a gente estuda a antropologia e a gente vai estudar genética mais tarde, né, hoje no período moderno, a gente vai estudar a origem dos povos indígenas sul-americanos, dos colombianos, né, dos norte-americanos. A gente vê que eles são de origens mongóis também, tá, da África, porque se a gente for estudar a Luzia, por exemplo, a gente vê que tem traços negroides, né, também são lá da Mongólia, então a gente não somos mongoloides, né? A gente não, porque eu tô falando dos verdadeiros donos dessa terra, então tem essa origem mongoloide. Isso é muito interessante a gente saber que a história, né, do Brasil tem tudo a ver com a geologia também, tá? Isso é incrivelmente interessante. Então, se a gente for lá ver a Serra do Mar, tá? Ela se formou bem depois do que a composição química dela se formou. O relevo se formou bem depois. Aqui no Rio Grande do Sul tem um monte de morro legal. Tem um monte de morro aqui no meio do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria, tá? Tem mares de morros, porque também a formação do relevo tem tudo a ver com uma coisa que a gente que a gente chama, né, na comunidade científica, que é muito chato, a gente chama de morfogênese. Gente, morfogênese não é nada mais nada menos do que erosão. Então há muita erosão, né? Porque o que acontece? A água ela vai tender a cair, né, por gravidade, vocês sabem disso. Então a água vai bater no morro e vai desenhando os morros, né? Como o pináculo da Tentação lá no Rio de Janeiro, né? Que hoje seria o Pão de Açúcar. Se a gente for estudar, né, a morfologia, vamos dizer assim, das rochas, a gente vai ver que vai ter muita rocha, né, com uma coisa bem aguda. O que acontece? Vai vir chuva, né, e vai precipitar sempre, tem água, por enquanto, né, tem água, tem lugares que não tá mais chovendo, né, porque tem muito desmatamento, mas então vai vir a erosão, vai vir a chuva, vai bater nesses morros e a água vai escorrer e ao longo de milhões, não estou falando de 100 anos, não estou falando de mil anos, estou falando de milhões de anos, vai se formando os relevos, vai ficando desenhadinho, né? Lá no Pão de Açúcar tem aquele pináculo, né? Que antes era o chamado de corcovado, que parecia uma carapaça, não sei o nome, né? Mas que fica atrás do camelo. A geologia ela tem tudo a ver com a história do Brasil, com a história do mundo, com a história do rapel, né? Porque você não vai conseguir fazer rapel sem montanha, né? Com a história do mountain bike também, para quem gosta de andar de bicicleta, tem tudo a ver, tem que estudar isso, gente. Então eu acho muito importante a gente pegar e entender um pouco o relevo do nosso país, a formação, porque se a gente quiser estudar lá os povos indígenas, se a gente quiser estudar lá o descobrimento do Brasil, né, lá em 22 de abril de 1500, então para entender tudo isso, para entender toda a história do nosso país, a história da geografia, a história da hidrogeografia, a história da geofísica, nós vamos ter que ter tudo relacionado com o solo da gente, porque isso aqui é a nossa Terra e a gente vive em um dos planetas rochosos aqui do Sistema Solar, né? A gente vai ter lá Vênus, a gente vai ter Mercúrio, a gente vai ter Marte, temos a Terra também, tá? O resto é só desgraça, só planetas gasosos, né? Lá em Vênus também a gente não tem condição, porque Vênus é muito quente, né? Quase 500 graus Celsius. Mercúrio é desse tamanho, assim, fica bem perto do Sol, é muito quente também. E Marte é um grande deserto gelado, tá? Não tem oxigênio. Então a gente tem que entender um pouco e pegar e gastar um pouco de energia para estudar o nosso planeta Terra. Tem tudo a ver com a gente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido alguma coisa, dado alguma curiosidade nesse vídeo. Show de... eu agradeço se vocês viram até aqui, eu não sei se alguém vai ver, mas é isso, um beijo, tchau vocês, mano!